Na dúvida, o que é necessário para atingir o sucesso? Você precisa de um lugar seguro para guardar suas criptomoedas e livre para retirá-las a hora que desejar. Liberdade e segurança. Garantias que o seu futuro merece. Guarde suas moedas e ganhe por isso. Cadastro grátis. Oi, somos a UI, o primeiro CryptoBank com programa de fidelidade. Bom dia, Cadu. Bom dia, Lola. Bom dia a todos de casa. Sucesso Money de hoje começa com algumas perguntas. Investir em criptomoedas é um bom negócio? O marketing multinível realmente pode te deixar milionário? E como anda a legitimidade de negócios no Brasil? Temos respostas. O programa de hoje vai te ajudar a entender tudo isso e para a gente começar super bem o dia, vamos saber se vale a pena investir em criptomoedas e em qual, com o quadro Criptoativos. Olá, sou Antônio Silva e tenho percebido nos últimos 5 anos que a falta de informação, segurança e manipulação tem levado milhares de pessoas a ficarem assustadas e a até perderem dinheiro com criptomoeda. Por isso, terei uma série de vídeos com mitos e verdades sobre criptomoedas. Falarei de uma forma simples, direta, objetiva para que você, que não é nenhum especialista na área, possa entender o que eu chamo de a evolução do dinheiro. Fica a dica para você. Criptomoedas se compra na baixa e se vende na alta. É possível usar Bitcoin como moeda de pagamento? Mito ou verdade? Mito. 3 razões me levam a crer a esse raciocínio. Primeiro, a demora de processamento e transferência da moeda. Segundo, alta volatilidade da moeda. E terceiro, o custo de oportunidade para gastar o Bitcoin. No primeiro, a questão é muito simples. Imagina que você chega em um restaurante e paga com criptomoedas. A rede Bitcoin é lenta, é uma rede antiga e pode demorar talvez 10, 15, 20, 2 horas para que essa operação ela seja processada. Dificilmente o vendedor vai querer esperar tudo isso. A alta volatilidade. Por que que uma pessoa vai pegar hoje uma moeda que amanhã pode estar valendo o dobro ou a metade? E o custo da oportunidade, que você jamais vai gastar algo que pode valorizar em troca que você pode usar o teu real, simplesmente que ele é deflacionário. Então já são mais de 5.000 moedas criadas em todo o mundo e a maioria delas tem se transformado em um ativo financeiro ou numa reserva de valor. Então fica aqui a dica. Bitcoin não pode ser uma moeda de valor por esses motivos, mas pode ser muito usado como uma reserva financeira. Até o próximo vídeo. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, tem uma frase que fala da importância de projetar o futuro. O resultado do trimestre, na verdade, foi preparado há 3 anos atrás. É uma lição que devemos aprender. A visão que devemos planejar o futuro a longo prazo é essencial. A Polishop, por exemplo, planeja seu futuro para cada 10 anos e periodicamente vão ajustando as velas a favor do vento para chegar aonde querem. Você sabe quais são as 5 habilidades que as empresas mais desejam encontrar nos seus funcionários ou em profissionais que elas buscam? Autogerenciamento. Toda empresa quer alguém que tenha a capacidade de executar as tarefas sem a supervisão pessoal de superiores. Toda empresa quer pessoas com uma boa dose de criatividade. Seja para criar novos processos de trabalho, seja para realmente superar a onda de demissões e criar novos negócios. A criatividade é um diferencial cada vez mais valorizado. Capacidade de analisar dados. Saber onde se quer chegar e o que se atingiu após alguma ação é crucial para tomar as decisões em qualquer negócio. Ter uma capacidade de análise é fundamental. Solução de problemas complexos. Essa é a habilidade mais valorizada. Ser um profissional que soluciona problemas complexos e estruturais lhe coloca num oceano azul de possibilidades. Noção de growth hacking. É a habilidade de buscar formas de crescer negócios em um curto espaço de tempo e com orçamentos apertados. Qual dessas habilidades você precisa aprimorar? E você, Cadu, tem alguma habilidade aí que você precisa aprimorar? Com certeza, todos nós temos, né? É verdade.
O Nubank começou a oferecer em seu aplicativo um seguro para o Covid-19. Por R$ 9,00 por mês, o cliente tem cobertura para hospitalização, morte e assistência funerária. E o seguro também cobre pandemias e doenças geralmente excluídas neste tipo de proteção, como a diabetes. A seguradora responsável pelo produto é a Chubb, e o novo seguro de vida será disponibilizado gradualmente para toda a base de usuários. O Mercado Livre recebeu a autorização do Banco Central do Brasil para operar como uma instituição financeira. O aval do Banco Central abre espaço para o Mercado Livre consolidar sua atuação no segmento de crédito. Desde 2017, a empresa tem o Mercado Crédito, com empréstimos para quem tem conta no Mercado Pago, fintech de pagamentos do Mercado Livre. O anúncio ocorre um mês e meio depois de o Mercado Livre ter anunciado que recebeu do Goldman Sachs um aporte de 400 milhões de reais destinados à ampliação de serviços de crédito. Essa autorização dará ao Mercado Pago maior autonomia para criar produtos, serviços financeiros e de crédito. Mais uma empresa aderiu à moda de ter uma fintech. A Cacau Show abriu um banco digital para poder atender a demanda dos seus vendedores de porta em porta. Cacau Pay, uma plataforma digital que possibilitará aos revendedores da marca abrirem uma conta digital. Para fazerem uso de todos os serviços bancários, como transferências, pagamentos e cartão de crédito, essa iniciativa vai ajudar na fidelização dos revendedores e facilitar a relação financeira com as franquias. Com o Cacau Pay, a empresa espera aumentar em 15% seu faturamento. A Cacau Show pretende oferecer crédito e desenvolver produtos financeiros também para clientes. Cacau Pay foi desenvolvido em parceria com o PIN Bank Brasil e os correntistas não pagarão mensalidade para ter a conta do banco. A Bifactor, empresa desenvolvedora do melhor aplicativo financeiro do mundo, o Shift, comunicou que mais de 130 mil pessoas baixaram esse aplicativo no Google Play e na Apple Store. Para quem não sabe, o Shift é um app com inteligência artificial, alimentado por alguns dos maiores e melhores traders do mundo, que emitem sinais para que as pessoas copiem e colhem as sugestões de investimentos. Como o Forex é uma atividade proibida no Brasil, mas permitida nos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo, as pessoas precisam ter uma conta numa corretora internacional e declarar os seus ganhos junto ao governo brasileiro. Se você quer saber mais sobre o Shift, entre em contato através do WhatsApp que aparece aqui na tela. E agora vamos para mais uma entrevista com Cláudio de Luca. Um empresário investiu 2 milhões de reais. 4 anos depois, viraram 200 milhões de reais. 2 para 200 milhões de reais. Vamos falar agora sobre fundos de investimento com um economista pós-graduado em econometria e matemática aplicada, Humberto Vieira. Obrigado pela presença, uma honra recebê-lo aqui no Sucesso Money. Um prazer estar aqui. Humberto, como é possível investir 2 milhões e 4 anos depois, 200 milhões? Fundo de investimento. Explica para a gente o que é um fundo de investimento e as características de um fundo. A multiplicidade de fundos é enorme. Tá? Esse mercado vem sendo regulado e aprimorado ao longo dos anos. Então você tem fundos de investimento em direito creditórios, fundos de investimento imobiliários. O que seria cada um? A característica do fundo, ou seja, é o ativo que ele incorpora. Então, um fundo de investimento imobiliário, como o nome diz, ele traz na carteira empreendimentos imobiliários. Existem vários fundos, dependendo da característica do ativo que ele incorporar. Então, você tem fundos imobiliários com imóveis. Você tem fundos de investimento em direito creditórios, que contempla vários créditos que são adquiridos e colocados como ativos ali no fundo. Tem fundos de investimento em participações em empresas, empreendimentos, ou seja, a multiplicidade é enorme. Existem, inclusive, fundos que aplicam só em outros fundos, são os FOFs. Tá? E por aí uma dezena. Humberto, quem regula os fundos de pensão? Os fundos são regulados pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Todos têm que ser registrados lá e contemplam uma série de normas que têm que ser atendidas. Balanços trimestrais, dependendo do fundo, essas normas variam um pouco. Em síntese, eles têm normas e o regulamento que gere cada um dos fundos. E a Comissão de Valores Imobiliários é responsável por fiscalizar, ou seja, a atuação e os procedimentos, ou seja, que têm que ser atendidos por esses fundos. Eu percebo que cada vez mais empresários estão fazendo uso dos fundos de investimento. Eles estão exigindo uma garantia, né? Explica um pouco sobre essa garantia que o fundo representa para quem está, por exemplo, aportando um bom capital em algum negócio.
O fundo, por ele ter uma regulação e uma norma específica de mercado financeiro, tá? Ou seja, ele é muito mais fiscalizado do que uma outra atividade no setor privado que não tenha, a não ser uma auditoria. O fundo não. As normas que regulam, o banco que administra o fundo, todos eles são balizados. O mercado tem sido cada vez mais objeto de normas. E essas normas têm restringido, ou seja, as fraudes. Então, para quem tem investimentos a fazer, o fundo é uma segurança. Você tem, com seu escritório, feito muitos fundos para diversas empresas, correto? Para diversos empresários, enfim. Isso é uma tendência de continuar crescendo? O fundo tem esse valor, esse potencial para o futuro? O Brasil, de uma maneira geral, internamente e o exterior tem olhado para cá, entendeu? Com olhos de investimento. E esses investimentos, em última instância, vão passar por fundos, porque ali a regulação protege tanto quem investe quanto a utilização do recurso que é dado. Humberto, em casos de necessidade, o administrador de um fundo teve problema, qual é o procedimento? Troca seu administrador. O administrador é sempre um banco. Se ele tiver problema, ele pode renunciar à administração ou seja, o conselho, a diretoria do fundo pode trocar a administração desse fundo. Qual é a vantagem, o benefício que eu tenho? Por exemplo, eu quero montar um fundo. Qual é o passo a passo? Você vai contratar um advogado, ele vai fazer um estatuto para esse fundo, seguindo a orientação e os objetivos que você tem para o dinheiro que vai ser aportado a partir dali. Em segundo momento, esse estatuto é enviado à CVM para registro. Corre todo um processo interno, após o registro, você nomeia um administrador e um gestor, que são instituições financeiras. E, Humberto, onde o investidor busca orientação para escolher o fundo mais adequado, mais pertinente para os objetivos dele? Normalmente em instituições reguladas, ou seja, pelo Banco Central. Qualquer instituição financeira tem dentro do quadro de funcionários pessoas que podem dar toda a orientação nesse particular e, inclusive, orientação das principais características quando você fala em investimento, que é liquidez, rentabilidade e segurança. Liquidez, rentabilidade e segurança. Tá. O fundo ele tem um limite? Não. É limitado. O estatuto pode prever isso, tá? Depende muito mais dos ativos que ele tem internamente. Você, quando compra um prédio de apartamentos, você pode comprar o prédio todo. Você vai pagar pelo número de apartamentos. Se o seu dinheiro for maior, você tem que comprar um outro prédio. É mais ou menos essa analogia. Por exemplo, foi noticiado recentemente que os fundos de pensão do governo geraram um déficit de 20 bilhões. Ao que se deve isso e como se resolve isso? Bom, os fundos de pensão não são do governo, eles são de empresas estatais ou de funcionários ou de autarquias que representam ali um grupo. Quais são os percentuais máximos aceitáveis para um fundo? De lucro, prejuízo? Essa é uma pergunta que foge um pouco à característica. Ninguém pode prever, tá, o lucro que você vai ter, a não ser analisando os ativos que compõem o fundo. Esse é o principal ponto. Os ativos que ali estão têm um rendimento implícito, dependendo do mercado, está lastreado em operações imobiliárias. Não vai ter um rendimento muito diferente do que qualquer operação de incorporação, compra e venda de imóveis. O principal é fundos de derivativos. São altamente voláteis. Pode gerar um lucro enorme como um prejuízo muito grande. Mas ninguém pode dizer que esse fundo tem um teto para lucro ou prejuízo. Foi noticiado agora que os fundos de pensão estatais tiveram um prejuízo de 20 bilhões. Né? O que se deve a isso? Má administração. Ou seja, as pessoas que são responsáveis por enquadrar os ativos e selecionar que ativos vão ser usados, fizeram uma má gestão por falta de informação, eu não acredito, mas muito mais por negligência. Não há como você gerir o seu dinheiro, ou como uma família gere o próprio dinheiro,
você já sabe os limites que você tem, que você pode gastar. No fundo, não é muito diferente. Você não vai fazer uma aplicação de risco num universo de 30 anos, onde a pessoa vai precisar daquele dinheiro para aposentadoria. Então, é mais gestão. Tá. Nem vou te perguntar quantos milhões, bilhões e tal você faz gestão, né? Dos fundos que você tem controle. Não, eu basicamente monto os fundos. Tá. Oriento os clientes, e sempre com objetivo. Ou seja, eu até costumo dizer que no mercado financeiro, quem entra sem um objetivo, quero ganhar 100, 200, 500%, não importa. Você tem que ter um objetivo em mente. Sem um objetivo, você ganha 10 ou 100, você não sabe onde vai parar. Tá. O momento de entrada e de saída é o que vai dizer. Então, é possível ganhar muito dinheiro, é possível enriquecer investindo em fundo? Num fundo de derivativos, como eu expliquei, que vai mexer com o mercado a termo, o mercado futuro, e a volatilidade é enorme, sim. Você entrar no momento certo e conseguir vender que a gente chama numa curva de alta, você vai ganhar muito dinheiro. Mas o risco também é enorme, você pode perder tudo. Tá? Os fundos não têm por característica isso. Tá? Ainda que ele tenha um multimercado que chama, ou seja, investe em derivativo, em ações, em vários ativos diferentes, a principal característica do fundo é proteger o teu patrimônio. Então, a partir daí, é feito um balanço de ativos, que não permite que você enriqueça, a não ser naquele caso que eu listei. Perfeito. E existem gestores competentes, renomados, confiáveis no mercado? Ou é uma atribuição difícil de ser identificada? Não. O mercado hoje ele é muito profissional. As pessoas que ingressaram no mercado, eu sou da década de 80, onde se usava caneta e papel, e o computador ainda estava iniciando. Hoje, você trabalha com informações, com 3 telas de computador, onde você consegue visualizar e ter. Just in time é informações da política, da economia do mundo inteiro. Então, essa garotada que consegue, porque as pessoas mais velhas não conseguem ficar numa mesa de operações o tempo que esse pessoal fica. Essa meninada de hoje, realmente, além de cursos, ou seja, tem um ferramental de informática que permite análises muito precisas. Para terminar, Humberto, eu queria fazer uma pergunta. Vamos pressupor que eu tenha uma grande área, terreno. Eu tenho um grande terreno que pode servir como garantia ou como eu posso consolidar, criar um fundo usando esse terreno como garantia? De algumas maneiras. O terreno em si não, mas você pode montar, ou seja, um projeto imobiliário com um incorporador e a partir desse, fazer construções, exatamente, a partir desse pacote, entendeu? Você estaria apto a constituir esse ativo como um ativo para ser aportado dentro de um fundo imobiliário. Bacana. Então você já enriqueceu muita gente, Humberto? Não, eu não. As pessoas, esse exemplo que eu lhe dei é um exemplo muito particular. Você, no mercado, como em todos os mercados, existem ativos que são verdadeiras joias. Então você identificou aquele ativo, faz o saneamento de informações, a partir dali você tem uma joia. Aí você tem que trabalhar essa joia para ela poder realmente... Foi o exemplo que eu lhe dei desse fundo, que foi um fundo de uma única pessoa. 2 milhões para 200 milhões. Exato. Humberto, muito obrigado pela sua participação aqui no Sucesso Money. Ah, que pena! Nosso programa está acabando, Lola. Mas sábado que vem estaremos aqui às 7h30 da manhã na Rede TV com tudo que você precisa saber para fazer sucesso e ganhar dinheiro. Siga nosso programa no Instagram, no YouTube, no Facebook e no nosso site. É só digitar Sucesso Money. Excelente dia, excelente semana e comece agora a buscar o sucesso que deseja e merece. Conte com a gente. Sucesso!